Olá, Pai seja convosco. Estamos aqui em mais um culto de missões para glorificar o nome do nosso Senhor e compreender a missão que Ele nos deixou para que nós pudéssemos cumprir. Espero que todos estejam amando a Cristo mais que a si mesmo. Abram suas Bíblias em Salmos 1, a partir do versículo 1, que diz bem assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista expressa algo de muita importância para a nossa vida. Bem-aventurado não é aquele que se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas é aquele em que a sua alegria está em meditar na lei do Senhor. E a lei do Senhor é muito ampla e ela é muito direcionada para nós. Ela nos remete coisas que Deus quer que nós façamos, que Deus quer que nós possamos entender. E a nossa alegria, o nosso prazer tem que estar em meditar nisso todos os dias. O Senhor tem que ser algo primordial em nossa vida. O Senhor tem que ser algo primordial em nossos pensamentos. E isso é algo que nós temos que levar dentro de nós. Que o Senhor seja a primícia no nosso levantar, que meditar e ter o prazer na lei do Senhor seja o nosso prazer. Deus não é somente um ser grandioso que está nos vendo a todo instante. Não, Deus é nosso Pai, Deus é nosso Senhor, Deus é nosso amigo, Deus é nosso consolador. Deus tem tantos significados para nós. E que nós possamos realmente parar e meditar em tudo isso que Ele é e que Ele nos deixou. Que nós possamos fazer de Deus alguém de muita valia em nossas vidas. E que esse seja a direção da nossa vida inteira. Que o nosso prazer seja meditar na lei do Senhor dia e noite. Que o nosso prazer seja estar na presença do Senhor dia e noite. Que o seu prazer, que o meu prazer seja esse, nos deleitarmos na presença do nosso Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, que é o nosso Salvador. Que onde você esteja agora, feche seus olhos e comece a meditar naquilo que o Senhor tem falado contigo durante a semana. E comece a meditar naquilo que o Senhor tem falado contigo neste dia que você está vendo essa gravação. Que você possa começar agora a meditar naquilo que o Senhor tem deixado para você. Espírito Santo de Deus, nós nos alegramos em Tua presença, Pai. Nós bendizemos ao Teu santo nome, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fez e vai fazer em nossas vidas. Senhor, que o nosso prazer seja estar na Tua presença. Que o nosso prazer seja meditar na Tua palavra. Que o nosso prazer seja cumprir aquilo que o Senhor nos deixou como mandamento. Pai, que a nossa alegria e que o nosso maior prazer seja estar em Ti. Que nós possamos entregar os nossos corações a Ti, Senhor. Que nós possamos entregar o nosso corpo como sacrifício agradável. Que nós possamos entregar a nossa mente a Ti, Espírito Santo de Deus. Realiza em nós o Teu querer e a Tua vontade. Espírito Santo, receba o nosso coração. Receba as nossas orações, receba os nossos clamores, receba, Senhor Jesus, o nosso culto neste momento, que suba como aroma agradável e suave a Ti. Espírito Santo de Deus, nós Te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Deus, a Ti a honra, aleluia.
Já cantei uma canção da graça. E por que não cantar da dor quando meu coração está quebrado? Já cantei uma canção de amor, já cantei uma canção da graça. Oh, e por que não cantar da dor quando meu coração está quebrado? Há um vinho novo pra descer sobre odres que já foram rasgados e agora são novos outra vez. Há uma esperança pra cantar, aquele que fez a ferida ligará. Há um vinho novo, eu sei, há um vinho novo pra descer sobre odres que já foram rasgados e agora são novos outra vez. Há uma esperança pra cantar, aquele que fez a ferida ligará. Dê o seu clamor, o seu cântico ao Senhor. Eu cantarei uma canção da minha dor. O choro pode durar uma noite, a alegria vem com a manhã. Eu cantarei uma canção da minha dor. O choro pode durar uma noite, só mais uma noite. A virgem se alegrará na dança, os jovens e os velhos também. A virgem se alegrará na dança, os jovens e os velhos também. A virgem se alegrará na dança, os jovens e os velhos também. A virgem se alegrará na dança, os jovens. Eu me alegrarei e toda a terra também. Eu dançarei sobre toda a dor. Eu me alegrarei e toda a terra também. Eu dançarei sobre toda a dor. Eu me alegrarei e toda a terra também. Eu dançarei sobre toda a dor. Eu me alegrarei e toda a terra também. Eu dançarei sobre toda a dor. Há um vinho novo pra descer sobre odres que já foram rasgados e agora são novos outra vez. Há uma esperança pra cantar, aquele que fez a ferida ligará. Oh, receba o vinho novo do Senhor em sua vida. Há um vinho novo pra descer sobre odres que já foram rasgados e agora são novos outra vez. Há uma esperança pra cantar, aquele que fez a ferida ligará. Aquele que fez a ferida ligará. Aquele que fez a ferida ligará. Aleluia! Aplauda o Senhor aí onde você está. Glorifica o nome do nosso Deus. Glória a Deus!
Aleluia. As misericórdias do Senhor em nossa vida, ela se renova a cada manhã, irmãos. Nós temos que ter a mentalidade de que nós estamos na presença de um Deus que nos renova todos os dias. Que nós possamos glorificar a nosso Deus com tudo que temos. Adore ao Senhor como se fosse o último dia da sua vida. E você sempre vai estar dando o máximo a Ele, amém? Saiba, não há impossível para o nosso Deus, aleluia! Ao profetizar eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando eu ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver o invisível. Posso andar sobre tua palavra, creio, sim, eu creio no meu Deus. Chama a existência o que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando eu ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver, o invisível é real. Me levanto, posso andar
O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Impossível. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Impossível. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Pois só o Senhor tem todo o poder. Tens o poder de curar quando eu ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio. 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 Creio, sim, eu creio no meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti, amado. Exaltado, Senhor. Visite, Senhor Jesus, mostrando quem Tu és neste momento, Senhor. Se há alguém, Espírito Santo, que chegou a duvidar da palavra de Deus, se há alguém que neste momento está com o seu coração, com sua mente confusa, o Espírito Santo de Deus revela quem Jesus é. Aleluia, Jesus. Ministra nos corações, ministra nas mentes, ministra nas almas, Jesus. Nas almas daqueles que estão desanimados, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão com suas mentes confusas. A solidão não pode te roubar o amor de Deus. A rejeição de seres humanos não pode te roubar o amor de Deus. Nada, nada pode te roubar o amor de Deus. Ele é real, Ele é real, aleluia. Nem a morte, nem a vida, profundidade ou qualquer altura pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Isso é real para você que está nos assistindo. Isso é real para você neste momento. Jesus é real. Aleluia. Nós te glorificamos, Jesus. A Ti a honra, a glória e todo louvor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Faça da sua casa, faça desse ambiente onde você está um ambiente de completa adoração ao Senhor.
ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito Santo, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. estou adorando ao Deus da minha vida, Que me compreendeu que me compreendeu sem nenhuma explicação. Estou adorando ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito Santo, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste
Se faça real em nossas vidas, Espírito Santo. Se faça presente em nós. Cante, cante, adora o Senhor. Espírito, 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 que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Espírito Santo, te exaltamos. Aleluia, aleluia. É da presença maravilhosa do Espírito Santo que nós precisamos. Pai, seja convosco, igreja. Aleluia. Eu espero que você, na sua casa, tenha se entregado de corpo, alma e espírito em adoração. Porque a presença de Deus é real aqui neste lugar. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, a presença do Espírito de Deus também foi real dentro do seu lar, dentro da sua casa. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Convido você neste momento curvar a sua cabeça, onde você estiver. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos pedir para que a presença do Espírito Santo permaneça agora ministrando em nós a sua verdade, ministrando em nós a sua palavra, ministrando em nós com poder, com unção, a sua palavra em nossas vidas. Espírito Santo, nós te agradecemos porque a tua presença é real. Quando a tua presença é invocada, o Senhor se manifesta no meio dos louvores do seu povo. Oh, aleluia. E nós te agradecemos, nós te glorificamos, Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua preciosa presença. Senhor, continue agora ministrando aos nossos corações através da riqueza da tua palavra. Continua ministrando ao nosso interior através da tua verdade, desta espada que é poderosa, a palavra viva e eficaz que vem do céu. Em nome de Jesus Cristo, que cada família, que cada homem, mulher, jovem, criança, adolescente possa ser impactado pela palavra que vem do céu. Oh, aleluia, pela palavra que é de Deus. Em nome de Jesus, eis aqui os nossos ouvidos, eis aqui o nosso coração, eis aqui o nosso entendimento para ouvir, entender, guardar e praticar a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que toda distração, que todo mal, que todo espírito maligno que tenta roubar a palavra, que seja destruído agora em nome de Jesus Cristo. E só haja lugar para uma única voz, a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz de Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga amém na sua casa. Aleluia. Como o Léo citou, nós estamos no culto de missões.
E glória a Deus e graças a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro da carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Pegue a sua Bíblia, abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existe invejas e contendas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Amém. Bom, como eu acabei de dizer no início, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele que fundou a igreja de Corinto, aproximadamente no ano de 51 e 52 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta depois aproximadamente de uns 3 ou 4 anos, novamente para essa igreja, no ano entre 54 e 55. A cidade de Corinto era uma cidade famosa, era uma cidade grande, porque ela era a capital da província romana de Acaia. Ela era conhecida pela sua cultura, pelo comércio e também pela sua imoralidade. A cidade de Corinto era uma cidade bem imoral. Ela era também uma cidade religiosa. Tinha 12 templos na cidade de Corinto. Um em dedicação à deusa Afrodite, deusa do amor. Um outro templo dedicado ao deus da cura, que eles acreditavam, Asclépio. E também tinha o grande templo de Apolo. E também tinha uma sinagoga dos judeus, entre outros. Esses são os principais que eu estou citando aqui hoje. Os cristãos de Corinto, de acordo com o que nós acabamos de ler, eles não estavam vivendo uma vida que agradava a Deus. É o que o texto claramente demonstra quando a gente lê. E isso chegou até o apóstolo Paulo. Paulo foi o grande missionário da igreja primitiva. E isso chegou até os ouvidos de Paulo. Chegou através de irmãos e chegou também através de cartas, né? Não era só o apóstolo Paulo que escrevia as cartas para as igrejas que ele havia fundado. As pessoas também, né, respondiam, como de comum, normal fazer isso, responder às cartas de Paulo. E através de uma dessas cartas chegou a Paulo a situação que os cristãos da cidade de Corinto estavam vivendo. E Paulo, guiado, conduzido pelo Espírito Santo, por essa pessoa que habita dentro de nós, que está aqui, que está aí, conduzido e dirigido pelo Espírito, Paulo envia essa primeira carta exortando a igreja. Essa foi a função de Paulo ao escrever essa carta. Mas o que vem a ser exortar? Exortar no sentido bíblico, no significado bíblico da palavra, significa motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta. Isso é uma exortação. É incentivar, é motivar que aquele cristão, que aquela cristã siga a Jesus da forma correta. Porque existem muitas formas de seguir a Jesus, mas
uma exortação, e vindo do apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito de Deus, ele queria ensinar e exortar a igreja a seguir Jesus da maneira correta, ou seja, da maneira como se deve, e no passado, nesse sentido, como se devia seguir Jesus. Amém? Baseado nisso, nós veremos o que a igreja contemporânea, o que a igreja nos dias atuais, no dia de hoje, o que eu e você e todos os cristãos e quem assistir essa palavra, o que nós temos a aprender com a exortação de Paulo aos Coríntios, e mais, o que Deus deseja nos exortar. Porque essa é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Então, mais do que aprender com a exortação que o apóstolo Paulo deu à igreja de Coríntios, nós iremos aprender, seremos exortados com aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. Amém? De acordo com o texto que nós lemos, nós podemos retirar pelo menos 3 características de um cristão que aparenta não ter o Espírito Santo habitando nele. Preste bem atenção. Baseado nesse texto, nesses 3 versículos, nós podemos tirar pelo menos 3, poderia ter mais, mas vamos tirar pelo menos 3 características de um cristão que aparenta não ter o Espírito de Deus habitando nele. Primeira, a característica de um cristão que aparenta não ter o Espírito Santo habitando nele é que ele é carnal. E o que é ser carnal no sentido do que nós lemos e estamos meditando neste dia? Ser carnal é ser conduzido pelo que sua natureza humana dita. O cristão que aparenta não ter o Espírito de Deus habitando nele, ele é carnal. Por que ele é carnal? Porque ele é conduzido pelo que a sua natureza humana lhe sugere. E nós vamos, não precisa abrir agora na sua casa, eu vou ler aqui, pode ficar com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios mesmo, capítulo 3. O livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. É o que Paulo fala à igreja da Galácia. E é o que corrobora com essa primeira característica. Que o cristão que aparenta, observe bem, Paulo não está dizendo que os cristãos de Coríntios não tinham o Espírito de Deus. Ele estava dizendo que pelo que ele estava ouvindo e pelo que ele leu, pelo que a descrição que ele recebeu, parecia, não era que de fato era assim, mas parecia que aqueles cristãos não tinham o Espírito de Deus. E a primeira característica que Paulo aponta é que a pessoa, um cristão que aparenta não ter o Espírito Santo, ele é carnal, porque ele é conduzido pelo que a sua natureza humana dita. E esse versículo que nós acabamos de ler diz: não obedeçam aos desejos da natureza humana. A palavra de Deus ordena para nós não obedecermos, ou seja, a nossa carne, a nossa natureza, ela dita, ela impõe sobre nós vontades, desejos, sugestões, escolhas. Mas a palavra de Deus diz para o quê? Para não obedecer, mas pelo contrário, se deixar. Quando a gente usa o verbo deixar, a gente pode lembrar de outro: permitir. Permita que o Espírito de Deus dirija você, mas não obedeça a sua natureza humana, não obedeça a sua carne. Mas a primeira característica
de um cristão que aparenta, que parece que não tem o Espírito de Deus, é que ele age de forma carnal, ele é conduzido pelo que a sua natureza e apenas a sua natureza humana dita. Ele é conduzido por princípios puramente terrenos. O mundo é regido pelos seus próprios princípios e conduta, e estes não têm nenhuma semelhança, nenhuma relação com os princípios divinos. Aqui na terra, a terra tem os seus próprios princípios, a terra tem a sua própria conduta. Mas os princípios do reino e os princípios do céu são princípios diferentes e distintos. Mas um cristão que parece que não tem o Espírito de Deus, ele é conduzido pelos princípios da terra, pela conduta da terra. Na direção que a terra caminha, é nessa direção que ele vai, é nessa direção que ela vai. E não segue os princípios do céu. Até porque os princípios do reino, até porque os princípios do céu eles são totalmente opostos ao princípio da terra, à conduta da terra. Lembra do Sermão do Monte, que Jesus Cristo ensinou àquela multidão? Jesus Cristo falou o quê? Jesus Cristo falou tudo o contrário do que os homens estavam acostumados a fazer. Ame o seu inimigo, ore por aquele que vos persegue, aqueles que maldizem a você. Se alguém te pedir alguma coisa emprestado, dê. Jesus Cristo estava trazendo uma relação de uma conduta totalmente diferente do que eles estavam acostumados a praticar. Por quê? Eles estavam sendo regidos por princípios terrenos, por uma conduta terrena. Então essa é a primeira característica. Um cristão que aparenta não ter o Espírito de Deus, ele é carnal. E observe, existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O natural, ele ainda não tem conhecimento de fato de quem é Jesus, ele ainda não se entregou totalmente a Jesus. Ele vive na ignorância por não conhecer o verdadeiro Salvador. O homem espiritual, segundo o que a Bíblia descreve, é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e vive de acordo com os princípios do céu. Nós falaremos disso mais na frente. Mas o homem carnal é aquele que tem a consciência de quem é Jesus, ele tem a consciência dos princípios do céu, mas ele ainda tem em sua vida princípios terrenos e humanos. Já está obstinado naquilo que ele pratica, naquilo que faz. Segundo ponto de uma pessoa, de um cristão que aparenta não ter o Espírito de Deus. Essa pessoa é imatura. É incapaz de absorver um conhecimento bíblico profundo, pois vive nos princípios básicos e elementares durante toda a vida. Hebreus 5:12 diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisa de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. O escritor da carta aos Hebreus fala que aqueles cristãos já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando, já deveriam estar ajudando outras pessoas no caminho da fé, mas por causa da imaturidade, porque não tem capacidade de absorver princípios profundos, ensinamentos profundos da Bíblia, da palavra de Deus, ele ou ela permanece ainda nos princípios básicos e elementares, como arrependimento, fé, salvação, juízo. É aquele cristão que está dentro da igreja, mas você precisa estar o tempo todo lembrando para ele que é necessário se arrepender, a importância do arrependimento, a importância da fé, a importância da salvação, que Jesus Cristo um dia vai voltar. É aquele cristão que passa o tempo todo em sua vida sendo instruído o tempo todo apenas por
básicos, por aquilo que ele aprendeu assim que ele se converteu. O escritor aos Hebreus fala: vocês já deveriam ser mestres, vocês deveriam ser maduros, mas vocês ainda são imaturos. Precisam ser lembrados o tempo todo de princípios básicos da fé, de algo que vocês deveriam viver já naturalmente. O cristão imaturo, diante dos problemas e diante das questões que surgem no decorrer da vida, ele não consegue resolver. Sabe por quê? Porque ele recorre sempre a soluções humanas. Porque a característica dele já é andar e viver de forma carnal. Já é andar e viver de acordo com os princípios da terra. Então, quando os problemas surgem, quando os problemas na sua vida cristã começam a aparecer, ele recorre às soluções humanas, às soluções terrenas. E por isso ele não consegue resolver. Por isso se torna um cristão imaturo. Nem o tempo ajuda o cristão imaturo a se tornar um cristão maduro. E o que eu quero dizer com isso? É o que Paulo, ele fala isso no versículo que nós acabamos de ler. No versículo 2, na parte B, diz: pois vocês não estavam prontos para isso, ou seja, para o alimento sólido que ele queria passar para os cristãos de Coríntios. Ele diz: pois vocês não estavam prontos para isso no passado, e ainda, ou seja, hoje, vocês ainda não estão prontos. O que isso significa? Que os cristãos que viviam na cidade de Corinto, assim que eles se converteram, eles não estavam em condições de aprender os ensinamentos profundos da palavra, os mistérios profundos do reino de Deus, porque eles não tinham maturidade. E Paulo ainda é mais duro. Ele diz: vocês não estavam prontos porque vocês eram bebês, novos convertidos. E isso é até compreensível. Mas agora já se passou um tempo, já se passaram anos que vocês estão caminhando, mas ainda assim vocês não estão prontos para absorver as verdades profundas e os mistérios ocultos que há em Deus e na sua palavra. Esse é um sinal, irmãos, de um cristão imaturo. Ele precisa ser lembrado o tempo todo dos rudimentos, das coisas mais básicas da fé. Duas características nós vimos até agora de um cristão que aparenta não ter o Espírito de Deus habitando nele. E essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para hoje, essa palavra é para a igreja de Jesus Cristo na terra, em 2020, essa palavra é para nós. Terceira característica de um cristão que aparenta não ter o Espírito de Deus: ele é invejoso e briguento. Aonde ele vai, tem uma confusão. Aonde ele vai, ele não se dá bem com ninguém. Não se dá bem com o irmão, não se dá bem com a irmã, não se dá bem com o líder, não se dá bem com ninguém, não se dá bem com seus familiares, não se dá bem com seu parente. Isso é característica de um cristão que parece que não tem o Espírito de Deus. E foi o que Paulo disse: quando tem inveja, briga, discussão, contenda, facção, divisão entre vocês, por acaso isso não prova que vocês vivem de fato como todo o mundo vive? Quando há inveja, e a inveja, é incrível isso. A inveja, durante as leituras da Bíblia, Paulo ele vai contando a sua experiência e as suas viagens. E o tempo todo ele cita quanto as pessoas tinham inveja e trabalhavam contra o ministério que Deus deu para ele. Não foi uma pessoa comum que falou: Paulo vai pregar aos gentios. Deus falou: eu separei ele como vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios. Mas diante daquele meio que Paulo vivia, se levantou milhares de cristãos, porque a palavra diz que eram os judeus que
se levantaram contra Paulo, tentando impedir que o ministério que Deus deu a ele se cumprisse. E por acaso nos dias de hoje é diferente? Quantos cristãos dentro da igreja sentindo inveja contínua do seu irmão e da sua irmã? O que é a inveja? Querer ter o que o outro tem? Querer ser o que o outro é? Sendo que Deus nos separou e nos chamou, nos escolheu para sermos exclusivos, sermos uma identidade própria, e não a do nosso irmão, e não a da nossa irmã. Tiago 3,16 diz algo muito importante a respeito disso. Não precisa abrir, mas se você quiser, Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Olha só o que a inveja traz. A inveja é só a primeira, porque o resto, tudo de ruim que vem depois, a inveja precede. A inveja é a porta para abrir todo o resto de sentimentos ruins, de atitudes ruins contra o próximo. Se tem inveja, significa que não tem união. Se tem inveja, significa que não há comunhão. Se há inveja, significa que não há o mesmo espírito, não há o mesmo pensamento. Se tem inveja, tem briga, tem confusão, tem disputa. E essa era a realidade da igreja de Coríntios. E eu quero que você reflita. Essa não é a realidade da igreja nos dias de hoje? Ou tudo isso aqui não existe? Irmãos, a palavra de Deus é clara. A gente não tem por que querer esconder o que ela diz, ou pegar simplesmente o versículo que nos cabe bem. Não, a palavra de Deus, ela é clara no que ela diz. Seja consolando, seja confortando, seja dando ânimo e força, seja revelando os mistérios de Deus, ou seja corrigindo e exortando. A palavra de Deus é clara e não pode ser escondida. 3 características de um cristão que parece não ter o Espírito de Deus. Ele é carnal, ele é imaturo e ele é invejoso e briguento. Agora nós veremos 3 características inversas do que nós acabamos de meditar. Agora nós veremos características na pessoa em quem de fato o Espírito de Deus habita. E isso serve para nós refletirmos quem nós temos sido. Tem uma canção do Estevão Queiroga que diz: quem sou eu? E interessante que nós não queremos fazer essa pergunta para nós mesmos, porque sabe o que pode ser respondido dessa pergunta? Mas quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós como igreja? Quem nós temos sido como corpo de Cristo? Agora nós iremos analisar as características, 3 características inversas da pessoa que de fato é um cristão verdadeiro e que tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Primeira, essa pessoa é espiritual. Aleluia! Em vez de ser carnal, a pessoa em quem de fato o Espírito de Deus habita, ela é espiritual. Ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Vive em harmonia com a vontade de Deus. Romanos 8,14 diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus se você é guiado pelo Espírito de Deus. Seja um cristão autêntico e em quem de fato o Espírito de Deus habita, sendo espiritual. Ou seja, sendo guiado pelo Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo,
obedecendo o que o Espírito de Deus instrui que você faça, porque a carne dita e ela quer que você obedeça. O Espírito de Deus ensina, o Espírito de Deus sugere, o Espírito de Deus coloca diante de você. Seja conduzido pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12 diz assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o Espírito do próprio Deus conhece tudo a respeito dele. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos. Não foi o espírito deste mundo. Não foi os ensinamentos deste mundo. Não foi os princípios deste mundo que nós recebemos. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos. Mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Se o Espírito de Deus, que habita no próprio Deus, Ele mesmo resolveu dar a nós, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos a condição de saber qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do coração de Deus. Porque a pessoa que é espiritual, que é conduzida pelo Espírito, ela entende qual é a vontade de Deus. Ela sabe qual é o propósito de Deus. Porque o Espírito habita nela. E o Espírito revela o que está no coração de Deus. Que maravilhoso! Isso é uma atitude de um cristão que é espiritual. Está conectado o tempo todo com a verdade divina, com a verdade do alto. A conduta do cristão espiritual é baseado nos princípios do reino de Deus. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 8. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. O cristão espiritual, ele vive como um cristão que agora anda na luz. Vivam de acordo como pessoas que pertencem realmente à luz. O cristão espiritual, ele anda e vive dessa maneira. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Olha só, o cristão que anda na luz, ele produz bondade, honestidade, verdade. Portanto, se há maldade, se há desonestidade e se há mentira, comprova que não estamos andando na luz. Se sou mentirosa, se sou maldosa, se sou desonesta, comprova que não estou sendo espiritual, que não estou andando na luz. Porque aquele que anda na luz do Espírito de Deus, ele produz verdade. Ele é verdadeiro com todos. Ele é verdadeiro consigo. Ele é verdadeiro com Deus. Ele é verdadeiro com o próximo. Ele não tem o que ocultar, o que mentir. Ele é honesto consigo mesmo. É honesto com as pessoas. Seja honesto. Seja honesta. Seja verdadeira. Seja verdadeiro. Não seja falso. Não use máscaras. Interessante que hoje nós estamos vivendo esse período. Precisamos usar as máscaras, enfim. Por causa da saúde, tudo que tem acontecido no mundo atual. Mas não use máscaras do seu caráter. Seja verdadeiro, seja espiritual. Segundo, primeiro, seja um cristão espiritual. Isso comprova que de fato o Espírito de Deus habita dentro de você. Segundo, seja maduro. Maduro é aquele que tem buscado cotidianamente
ser como Jesus. Jesus, ele é o exemplo perfeito de maturidade. Ele é o filho maduro de Deus. E nós temos que buscar ser parecidos com ele. Um cristão em quem de fato o Espírito Santo habita, ele é maduro. Porque como se torna maduro? É o tempo que faz a pessoa madura? Espiritualmente, nesse sentido, não. O que torna um cristão maduro é o quanto ele se parece com Jesus. É o quanto cotidianamente ele tem buscado ser parecido, semelhante, imitar a Jesus. Isso torna um cristão maduro. Romanos 8,19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo, a terra, a criação aguarda a manifestação de filhos maduros de Deus e não de filhos imaturos. Porque como que Deus vai revelar ao mundo filhos imaturos? O imaturo, ele não sabe ensinar. O imaturo não tem como resolver problemas, porque ele busca soluções humanas para problemas que tem a sua profundidade e raízes em questões espirituais. O imaturo não tem condição de ser revelado ao mundo e à criação. Por isso que a criação aguarda ansiosamente, com a maior expectativa de que você, filho de Deus, seja maduro o suficiente para revelar Jesus às outras pessoas. É o que a palavra de Deus diz. Deus irá revelar você às outras pessoas quando você ser maduro o suficiente para transmitir a palavra, para ensinar, para aconselhar. Porque o filho maduro, ele ensina, ele aconselha, resolve problemas pela sua capacidade intelectual? Não! Pela capacidade que o Espírito Santo dá. É assim que o filho maduro resolve os problemas. Faz o que Jesus fazia aqui na terra. Portanto, o cristão que de fato tem o Espírito Santo, ele é maduro. Ele é maduro. O Espírito Santo torna ele maduro conforme ele busca ser parecido com Cristo. E o último ponto. A última característica de uma pessoa que aparenta não ter o Espírito de Deus é que é invejoso e briguento. Mas a última característica vem dos pontos inversos de uma pessoa que de fato, que realmente tem o Espírito de Deus, é que ela ama. Diga comigo aí na sua casa. Uma pessoa que de fato tem o Espírito de Deus habitando nela, a sua principal característica é o amor. Ela ama. Sim, o amor. Não existe possibilidade de ser cristão, nem de se confessar ser um cristão, se não amar. Mais para frente, no livro na carta de 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo começa a falar dos dons na igreja. Faz uma lista dos dons, dos ministérios, e ele vai explicando a importância de cada um. Mas bem no finalzinho do versículo 12, ele fala assim: eu vou dizer para vocês agora o caminho mais excelente. O dom mais excelente. O que você precisa buscar. E é interessante que a palavra de Deus, em outros momentos, diz: se esforcem para ter. Que é o amor. Sem amar, não tem como ser um cristão autêntico. Não tem como se dizer que você é um cristão, que você é uma cristã, se você não ama.
Porque Paulo fala, não adianta você ter todo o conhecimento desse mundo. Não adianta você absorver, meu irmão e minha irmã, todo o conhecimento dos livros, de aulas, de tudo. Teólogos, bacharel, doutores, mestres, não adianta você absorver todo esse conhecimento e você ser uma pessoa incapaz de amar. E você não ter amor pelo seu próximo. E você não ter amor pelos perdidos. E você não amar. Não adianta de nada você possuir tudo isso e não ter amor. De nada vale. Isso é radical. Está dizendo que o teu conhecimento não vale de nada se você não ama. Se você tem fé para acontecer tudo, milagres, prodígios, sinais, maravilhas, curas, transportar montes, tudo, e não tiver fé, não adianta de nada. Se você der o seu corpo para ser queimado por pessoas, se você se sacrificar, porque é isso que quer dizer no que Paulo diz nesse capítulo, dar o corpo para ser queimado por irmãos, amigos, enfim, significa sacrificar. Se você sacrificar, observe, se você sacrificar a força do teu braço, sacrificar o dinheiro do teu bolso em prol de outras pessoas para ajudar, para fazer boas obras, e você não tiver amor, a tua doação não está valendo de nada diante de Deus. Por isso, uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela ama independente de ter simpatia ou não pelas pessoas, porque o amor, de acordo com o parâmetro bíblico, é uma decisão, é uma escolha. Não, eu vou amar. Eu tenho diante de mim duas opções: ou eu vou odiar essa pessoa, ou eu vou amar. Pensando, eu sou cristão, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, eu digo que eu acredito nessa palavra, o que eu vou fazer? Eu vou amar. Eu vou escolher amar. E é o que tem faltado nas nossas vidas, é o que tem faltado na igreja de Jesus Cristo, o amor. Porque quem ama não sente inveja do outro, quem ama não quer o lugar do outro, quem ama não cria confusão, contenda, divisão, facção. Quem ama não fala mal, quem ama não é falso, porque uma característica do amor é que ele é verdadeiro. Quem ama, de fato, pode dizer que é cristão. O amor nos conduz a servir uns aos outros e ter comunhão. Efésios 4:1. Por isso eu que estou preso, olha só, Paulo falando, porque sirvo Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que seja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo fala, suporte uns aos outros com amor. Seja paciente. Seja paciente com o seu irmão em Cristo. Seja paciente com a sua irmã em Cristo. Seja paciente com a sua família. Seja paciente, porque o amor é paciente. Lembra 1 Coríntios capítulo 13? O amor é paciente. Suporte uns aos outros. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá, aleluia. Quem tem o Espírito de Deus vive em união com o seu próximo. Quem tem o Espírito de Deus vive em união. Ou seja, se eu vivo desunido com as pessoas, o Espírito de Deus não está habitando em mim. Se eu vivo em desunião com a igreja, com os irmãos, com o meu próximo, com as pessoas, o Espírito de Deus não está habitando em mim. E nós precisamos ouvir isso, e nós precisamos ler isso, e nós precisamos viver isso. A união, a comunhão, a verdade, a sinceridade. Porque isso vai nos fazer crescer.
crescer. Olha o que o versículo 16 do mesmo capítulo diz, Efésios 4. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve. Por meio do quê? Por meio do amor. Ou seja, o Espírito de Deus, Ele é quem faz com que o corpo fique bem ajustado. Corpo de Cristo fique bem ajustado e todas as partes ligadas, para que cada parte do corpo funcione bem. Quando o corpo de Cristo funciona bem, está bem ligadinho, está juntinho, está tudo no lugar, tudo funciona bem. E o que acontece? O corpo cresce. O corpo cresce, igreja, e se desenvolve por meio do amor. Não existe crescimento sem amor. A palavra de Deus diz, uma casa dividida não pode subsistir. Nós precisamos estar unidos e crescermos em amor. É o amor que dá o desenvolvimento. Se você não cresce, não desenvolve, se o corpo de Cristo não está crescendo, não está desenvolvendo, falta amor. Ame mais. Tem uma música da Marcela Thaís que diz assim, ame mais, julgue menos, ame mais. Nossa união, para finalizar, nossa união demonstra ao mundo que Jesus é o Filho de Deus enviado para as pessoas. João 17:20. Olhe agora, nós estamos na reta final. Olhe só e preste bem atenção no que Jesus disse. Olha só o que Jesus, o Mestre, o Salvador, disse. Não peço somente por eles. Jesus estava orando ao Pai. Mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E esse é o sentido final de fazer missões, do sentido missionário. Não tem como nós praticarmos missões, fazer missões, se nós como igreja não estivermos unidos. O mundo só vai crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar os perdidos, se eu e você formos um em Jesus Cristo. O mundo vai acreditar que Jesus pode libertar, salvar, curar. O mundo vai acreditar que Jesus pode transformar a vida de qualquer ser humano. Quando nós como igreja se posicionarmos e sermos um só Espírito, um só pensamento, um só amor, um só batismo. Precisamos ser um, ter comunhão, ter união. O mundo não vai acreditar que Jesus Cristo é o Salvador se você vive em pé de guerra com o seu irmão. O mundo não vai acreditar que Jesus Cristo é amor e transmite amor, porque você vive odiando o seu próximo, falando mal dele, pisando nele. O mundo não vai acreditar desse jeito. Nós precisamos ser um, como o Pai em Cristo é um. Pai, Filho, Espírito Santo. Eles são um, vivem harmoniosamente, maravilhosamente. É lindo essa união. E é assim que nós temos que ser.
Uma união linda, maravilhosa, que onde você chega com um grupo, com a sua igreja, com o corpo de Cristo, independente de placas, quando você chega, as pessoas se sentem bem, as pessoas se alegram, as pessoas são influenciadas, porque vê que ali tem uma única comunhão, vocês compartilham das mesmas coisas. Que nós possamos ser cristãos em quem de fato o Espírito Santo habita, sendo espiritual, sendo maduro e amando. E ao contrário agora, não sendo carnal, não sendo imaturo e não sendo invejoso, briguento, etc. Deus espera de nós uma conduta que confirme que andamos na luz e nascemos de novo. Jesus espera que sejamos espirituais, maduros e ame acima de tudo. Deus espera de nós como irmãos, como corpo, como igreja, que promovamos o reino dele com excelência através da união. Porque não é possível fazer missões sem espiritualidade, sendo espiritual. Não tem como fazer missão sem maturidade. Não tem como fazer missão sem amor. Diga isso comigo. Não tem como realizar missões sem espiritualidade, sem maturidade e sem amor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Nós estaremos finalizando agora esse período. Quero que você feche os seus olhos. Eu farei uma breve oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa preciosa palavra. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, que nos ensina, nos corrige, nos adverte, nos consola, nos revela quem é Jesus, nos revela quem é Deus e o que o nosso querido Deus, o que o nosso Pai quer de nós. Obrigado, Senhor. Eu oro para que essa palavra, ó Deus, venha se tornar uma prática efetiva na vida dos meus irmãos em Cristo, na minha vida, Senhor, na tua igreja, no corpo de Cristo. Que essa palavra, Deus, se torne real, concreta, em nome de Jesus. Que cada um, Senhor, que assistiu agora e que acompanhou essa palavra, possa se esforçar para ser um cristão espiritual, um cristão maduro e um cristão que ama verdadeiramente. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Beijo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, por esta palavra. Culto de missões. Estamos já nos instantes finais. Quero dar boa noite para você que está em casa. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que a doce graça e comunhão do Espírito de Deus esteja presente na tua vida, nesse tempo presente. Eu quero convidar a você que está em casa para nós fazermos uma oração por missões, porque missões está no coração de Deus. O primeiro missionário foi Jesus Cristo. E o segundo missionário, sabe quem é? Eu e você. Nós temos uma responsabilidade muito grande na pregação do Evangelho, de anunciar o Evangelho. E não tem como pregar o Evangelho se não formos enviados, e assim, cumprindo o ide imperativo de Jesus. E como vou orar junto com você que está em casa, você que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, creia que Deus está agindo agora, na tua casa, no teu ministério, na tua família. Eu estou aqui com a bandeira do Brasil. Nós vamos orar por missões. Eu quero convidar você para já orar neste momento. Nós vamos orar pelo Brasil. O Brasil é carente das nossas orações. Nosso país está precisando das nossas orações. Eu quero convidar você que está em casa, junto comigo, agora te desafiar para que você, junto comigo, levante um clamor pelo Brasil,
para que o Senhor venha abençoar esta nação, para que possa haver paz nesta nação, entre o executivo, o legislativo, o judiciário, para que esse país venha tomar direções guiada por Deus, não pelo homem, porque os homens têm muitos pensamentos, os homens fazem muitas escolhas, mas Deus é quem dá a direção. Eu queria convidar você que está em casa agora, junto comigo aí. Eu quero que você, se possível for, quero que você fique de pé se você estiver sentado, mas eu quero que você estenda as suas mãos aqui. Nessa bandeira pequena que está sobre a minha mão, está escrita aqui uma ordem e progresso. Isso é o que está escrito aqui nessa bandeira brasileira. Eu queria que você orasse junto comigo. Ore comigo pelo Brasil, ore comigo, para que o Senhor continue enviando missionários, sabe, nos 4 cantos desse país para a pregação do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em concordância com a Tua igreja neste momento, em casa, Senhor, a Tua igreja que tem passado esse momento, Senhor Jesus, dessa pandemia, Senhor Jesus, dentro das suas casas. Senhor, eu estou em concordância com meu irmão, com a minha irmã, eu estou em concordância, Senhor Jesus, com a minha liderança, Senhor Jesus, neste lugar, e nós apresentamos o Brasil, Senhor Jesus, nesse culto de missões, porque nós somos fruto de missões, nós somos frutos de alguém que veio, pregou o Evangelho, semeou a boa semente, e nós estamos no Brasil, Senhor. Eu apresento o Brasil, Senhor Jesus, neste momento. Nós apresentamos, Senhor, abençoa, Senhor, o executivo, o legislativo, o judiciário, abençoa as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Meu Deus, meu Pai, abençoa o presidente da República, abençoa, Jesus, o presidente Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Toma este homem em Tuas mãos, conduz este homem, orienta este homem, Senhor Jesus. Abençoa, Jesus, todos os governadores e também, Senhor, de um modo especial, o governador de São Paulo. Toma em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, o prefeito dessa cidade e, por que não dizer, Senhor, os governadores do Brasil, os prefeitos do Brasil, Senhor. Toma em Tuas mãos, abençoa, Senhor, segundo as riquezas do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos também toda maldição. Nós quebramos toda maldição que tem lutado contra esta nação, que tem se manifestado contra esta nação, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, e que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe esta nação, segundo as riquezas do Teu amor e da Tua graça. Meu Deus, meu Pai, neste momento também, Senhor, ainda quero orar pelos missionários, todos os missionários que estão no campo, Senhor, levando a mensagem do Evangelho, proclamando o Evangelho da paz, proclamando o Evangelho que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, que Jesus Cristo cura, e que o Senhor Jesus Cristo há de voltar. Abençoa, meu Deus, meu Pai, todos que estão, Senhor Jesus, neste momento, Senhor Jesus, aqueles que estão, Senhor, vivendo um momento de necessidade, precisando de alguma coisa, Senhor, suple a necessidade dos Teus filhos, das Tuas filhas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, em concordância com a igreja, em casa nesse tempo presente, mas em breve, Senhor, nós estaremos, Senhor, nos templos te adorando, em comunhão, junto com os irmãos, porque o nosso Deus permanece fiel e a sua bondade dura para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Estamos chegando ao final. Quero falar com você que continue orando pela tua igreja, continue orando pela igreja do Evangelho Quadrangular, pelas nossas lideranças em um todo, que assim o amor de Deus possa te abençoar ricamente, abundantemente nesse tempo presente. Creia tão somente, meu amado, minha amada, que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle, e o que há de vir virá e não tardará, porque o nosso Deus não muda. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos encerrar? Eu quero convidar você para fazer a oração final. E a oração final é a oração sacerdotal que Jesus Cristo nos ensinou. Eu queria que você estendesse a sua mão comigo. Você que está sentado aí na sua casa, no seu sofá, na sua poltrona, tranquilo.
ou em pé, ou sentado, ou ajoelhado, eu não sei, eu quero que você estenda as suas mãos junto comigo, para que nós possamos orar o Pai Nosso juntos. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sempre na tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Até breve.